A ideia era eu me identificar com eles, tentar ganhar a simpatia deles e me aproveitar dela. Já sabia que eles eram amadores, inexperientes e que estavam apavorados também. Com a brecha que me deram, aproveitei para tentar me impor e tirar proveito da situação, assumir a liderança. Tudo de forma consciente e também instintiva. Tinha ganhado a atenção deles e agora restava conquistar a confiança. Comecei então a me soltar mais, a participar das conversas. Entre lobos, você tem que fingir que é um deles. Lembrei do velho ditado e a partir daí comecei a afirmar que era bandido também, o que eu já havia insinuado quando disse que achava que morreria pela mão da polícia. Vamos falar sobre o livro Terapia de um Sequestro. Pessoal, chegou aqui às minhas mãos, eu recebi da editora Inmédia Reis esse super livro Terapia de um Sequestro, do Manuel Carlos. Sabe aqueles livros que te prendem já no começo, sem querer fazer trocadilho, né, já que fala de sequestro, mas que ele te encanta, te atrai, te magnetiza já do início? É esse livro aqui do Manuel Carlos, Terapia de um Sequestro. Não tanto pelo estilo literário, pela erudição, enfim, mas pela história por trás da história, sabe? Esse aqui é um texto baseado em fatos reais, aliás, é a própria realidade do autor Manuel Carlos, que lá pelos anos 70, em 74 precisamente, ele sofreu um sequestro. Então imagine só, numa Brasília amarela. Então é impossível não fazer referência à música do Mamonas, que ao longo do texto ele próprio vai dizer isso. Manuel Carlos ele sofreu um sequestro nos anos 70 e ele tinha uma Brasília amarela. Ele disse que anos depois, ouvindo aquela música dos Mamonas Assassinas, ele não conseguia nem escutá-la, tamanho trauma que aquilo gerou nele. E é interessante porque ele sofre esse sequestro, sofre esse crime nos anos 70, passa por uma terapia, por uma sessão psicológica, enfim, tratamento, e anos depois, 40 anos depois, ele cria a coragem de contar a sua história para o grande público. Até então, somente a sua família, seu nicho mais das relações mais próximas conheciam essa história. Ele acaba criando coragem, vai lá nos seus guardados, pega umas anotações que ele tinha e organiza isso e transforma nesse livro Terapia de um Sequestro. E é muito interessante como ele vai narrando a sua história. Na época ele estava noivo, ia buscar a esposa dele no trabalho e ao entrar na Brasília amarela, que então para aquele tempo era considerado um carro bacana de classe média alta, ele sofre um sequestro, fica na mão de 3 sequestradores amadores, o que para ele acaba sendo pior, porque num nervosismo, numa ação ali mais repentina, eles poderiam disparar, matá-lo, agredi-lo sem o menor motivo. Então ele vai narrando toda essa saga. E o que é interessante é que ele conseguiu prender a atenção do leitor não só por narrar o sequestro em si, mas ele vai ao longo dessa fuga na Brasília, ele vai fazendo memória. E é aquilo que sempre dizem, né? Quando alguém está perto de morrer, está próximo daquela linha da morte, parece que toda a nossa vida vem à tona como num flash. Então, ao ser carregado na sua Brasília amarela pelos sequestradores, toda a sua vida vai como que passando e ele fazendo memória da sua história. E é muito interessante isso, o tanto de vida, o tanto de história que o Manuel Carlos passa. Então, o bacana é que o foco do livro, claro, é o sequestro pelo qual ele passou, mas ele vai conseguindo dar uma dose de histórias paralelas que ele também vivenciou para enriquecer a narrativa do próprio sequestro. Então ele mostra as suas viagens à juventude, suas aventuras, brigas, confusões, namoros, enfim, fugas e outras experiências de quase morte em que ele passou, em que ele experimentou. Ele que é treinado em artes marciais, usando armas inclusive, se vê ali de uma hora para outra totalmente desarmado, fragilizado, à mercê da boa vontade ou do ânimo, do ímpeto daqueles sequestradores. E a certa altura ele meio que cansa daquela situação e resolve virar o jogo, traz força, não sei de onde, do seu interior, para dominar aquela situação e virar o jogo ao seu favor. Ele percebe que os assaltantes, que os sequestradores eram amadores e ele próprio passa a se vender, a se passar como se fosse um ladrão, um marginal experiente, um traficante.
e acaba ganhando a confiança daqueles sequestradores. Ele passa por uma série de aventuras, ou diria mesmo, de desventuras, até ele conseguir sair do carro, ter uma conversa com os sequestradores e eles finalmente o liberarem. Mas quando ele é libertado, ele ainda está num lugar muito ermo, ainda perigoso, numa região que é de desova dos cadáveres. E aí eu pensei num subtítulo para esse livro que eu acho que vale muito. Em vez de terapia de sequestro, ele está mais para como a lei de Murphy opera. Porque cada vez que ele pensava numa fuga, cada vez que ele teria uma oportunidade de fuga, alguma coisa dá errado, alguma coisa piora a sua situação. Sabe aquele show de humor do Joseph Klimber, né? Cada vez que você pensa que vai piorar, realmente piora. Então, é a lei de Murphy total. Ele pensa uma situação, mas vem uma desventura e sempre piora. Então, quando finalmente ele acha que vai se libertar dos sequestradores, vem outra situação e o deixa ainda em maior perigo. Quando finalmente ele é liberto, vai procurar socorro. Quando ele vai encontrar a polícia, a própria polícia também se abusa, né? A própria polícia se vale da sua fragilidade e também leva vantagem. Aí entra toda uma característica de suborno, de intenções escusas do policial, do agente público para fazer o seu serviço. Então, o que é interessante, a história central é o sequestro, mas ele vai dando uma série de outras histórias que correm em paralelo da sua vida, do tanto de juventude, de força, de aventura que ele viveu. Hoje, Manuel Carlos já é um senhor, mas é interessante quanto ele aproveitou da sua vida, de viagens para o exterior, de namoros, de experiências de trabalho, enfim, uma série de habilidades e histórias que ele tem para contar. Ele traz todas essas histórias à tona e carrega aqui no seu livro Terapia de um Sequestro. Eu achei muito bacana. E aí lá para o final, depois que ele é liberto, ele ainda faz um apelo, uma crítica de âmbito político mesmo, né? Quando ele percebe a fragilidade da polícia, o âmbito de corrupção, o âmbito de fragilidade e de ineficiência do aparato estatal. Então é bem interessante até mesmo esse viés de crítica, de chamada de atenção para a coisa pública. E na visão dele, aconteceu nos anos 70, esse sequestro, ainda hoje você percebe essas fragilidades, ou seja, já naquele tempo você estava num ambiente corrupto, corrompido, corruptor também da coisa pública. Então, não só da marginalidade no Rio de Janeiro, que já era grande, nós vemos isso hoje, nos aterrorizamos vendo os jornais, já naquela época estava gritante, já naquela época a polícia também tinha suas fragilidades, 40 anos se passam e parece que a realidade não muda, ou talvez até piore. Então é muito interessante esse resgate que o Manuel Carlos faz 40 anos depois da sua experiência traumática de ser sequestrado. E eu acho que o título é muito apropriado, Terapia, porque quem passou por uma experiência semelhante, não só de sequestro, mas, por exemplo, de ser assaltado, de ter tido a arma apontada para a sua cabeça, como eu também já tive, mais de uma vez inclusive, essas experiências nos marcam de um jeito tal que de fato a gente não consegue mais olhar e reagir com as pessoas e com o mundo da mesma forma. Então, o quanto que isso deixou sequela no Manuel Carlos, de entrar no carro, os seus carros posteriores, anos depois, não é mais da mesma forma, fica sempre atento, olhando se vem alguém do lado, se alguém toca no ombro vindo por trás, enfim, fica logo já no susto, apreensivo, enfim. A pessoa não é mais a mesma, ela reage e ela olha o mundo de uma outra forma, infelizmente, com menos confiança, com menos fé, com menos segurança do que tinha antes. Então é um livro que eu achei muito interessante porque conta a história real de um sequestro real, de uma pessoa que passou por isso e ela nos brinda, ela se expõe contando e trazendo aqui as suas memórias, a sua experiência nesse momento tão grande de fragilidade. Então eu achei um texto corajoso do Manuel Carlos de expor as suas fragilidades e transformá-lo na beleza de um texto que vira esse livro, Terapia de um Sequestro. Gente, finalizando, eu acho que esse é o poder da literatura, dela pegar as coisas mais drásticas, mais dramáticas, mais traumáticas, e a literatura, o texto, assim como a música, enfim, poesia, tem o poder de pegar aquilo que aparentemente é mais feio, mais cruento da vida humana e transformar e dar alguma beleza. Então agradeço ao Manuel Carlos de pegar todo esse momento duro pelo qual ele sofreu
e conseguir transformar em uma beleza e nos brindar com esse livro, Terapia de um Sequestro. Então tá aqui recomendado, espero que você tenha gostado dessa resenha. Dá uma olhadinha lá no site da Inmédia Reis, você vê esse e outros títulos, mas aqui tá super recomendado, Terapia de um Sequestro. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Curte, compartilha, comenta, passa aí para os seus amigos, faz esse vídeo chegar a mais pessoas e fique no aguardo dos próximos vídeos em que eu vou comentar também outros livros. Tá aqui a recomendação, grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.